E aí galera, sejam todos muito bem-vindos a mais uma sala 1604. Aqui quem fala é o Murilo e hoje estou com Victor Harmachuk aqui comigo. E aí galera, beleza? Aqui comigo é forma de falar, né, Victor? Porque estamos à distância, na quarentena. Cada um nas suas respectivas residências. Exatamente. Muito bem, hoje nós estamos reunidos aqui para fazer um outro lado de um tema que a gente já gravou aqui, que um tempo atrás eu e o Gustavo, a gente gravou sobre como começar no 3D, né? A gente dando várias dicas iniciais para quem quer começar a realmente estudar o 3D. E a gente não poderia deixar o pessoal que procura informações de como começar no 2D desamparados, né? Então a gente decidiu que a gente precisava ter esse papo aqui também sobre o 2D. Então hoje a gente quer conversar um pouquinho sobre como que vocês aí que estão ouvindo e querem começar a estudar o 2D, como que vocês podem começar a pensar sobre isso e a se preparar para fazer isso, né? Também evitar as coisas ruins que a gente já experienciou, né, Victor? Exato. E pular as besteiras que a gente já fez. Então é isso aí, hoje vamos conversar um pouquinho sobre isso, então não deixe de já deixar aquele likezinho pra gente, e é isso aí, vamos nessa. Então vamos lá, Victor, vamos começar a discutir certas coisas e vamos lá. A pessoa ela decide que ela quer entrar para essa área, né? Geralmente a grande maioria que começa a se interessar por 2D, as pessoas elas têm muita vontade de ilustrar, né? Mas aí a gente já entra no primeiro campo que envolve duas coisas, né? A gente tá começando, então o que a gente estuda? A gente estuda desenho? A gente estuda pintura? O que a gente faz, né? Bom, a base, assim, que a gente tem uma coisa que vocês já devem ter escutado em vários canais, várias pessoas falando, é o estudo de fundamentos, né? Os fundamentos, eles, basicamente, eu acho que o principal papel deles nesse estudo é fazer com que você entenda e consiga visualizar no papel a informação de maneira tridimensional, certo? Porque, então, o que são os fundamentos? Os fundamentos é assim, você vai aprender a desenhar cubos, você vai aprender a desenhar cilindros e talvez até começar a renderizar eles de alguma maneira, né? Tipo, colocar luz e sombra, variações de luz e sombra, gerar sombras que são projetadas no chão ou em outros objetos. Então, tudo isso são formas básicas e formas ainda mais cruas, né, ou blocadas, assim, e que você vai usar para começar a enxergar esse tipo de informação tridimensional, e você vai conseguir depois aplicar em outras coisas bem mais complexas, né? Então, se for fazer um cenário, se for fazer uma figura humana e tudo isso quando a gente está pintando, a nossa cabeça ela pensa nas coisas, ela reduz essas coisas, pelo menos no meu processo, e pelo que eu entendo no processo da maioria dos ilustradores e pintores, quando a gente vai fazer uma muralha, vai fazer um braço, vai fazer um robô, todas essas formas que a gente vai fazendo, elas são reduzidas na nossa cabeça a essas figuras básicas, assim, para a gente conseguir entender elas, representar bem elas, né? É mais nesse sentido que os fundamentos são úteis no começo, né? Sim, eu acho muito importante comentar como os fundamentos são importantíssimos para qualquer coisa que você vai fazer relacionada a 2D, né? Porque é muito comum quando a gente tá querendo aprender as coisas, a gente quer esquecer esse negócio de cubo e fazer umas ilustração foda e etc, né? Mas é muito a coisa mais comum que a gente vê quando a gente vê entrevista, né, com a galera que tá já no mercado, até as entrevistas do Utopia que tem no canal da Revo e um monte de palestras, né, que a gente teve agora no Utopia Connect que passou. É muito assim, tipo, os profissionais mais picas, assim, tipo, Will Murray falando estuda fundamentos, sabe? Tipo, sim. ou tipo, alguém pergunta pro profissional, né, o que você tá fazendo agora? Eu tô voltando pros fundamentos e tal. Sim. Então, é muito comum no começo as pessoas fugirem do fundamento e quanto mais elas entendem sobre o assunto, a gente vê como é importante os fundamentos e daí vai todo mundo full fundamentos, assim, né? Exatamente. Por isso que eu acho que às vezes até eu nem fico muito batendo na tecla pro pessoal ficar... Eu não falo muito assim, fundamento, porque isso é uma coisa que a pessoa... Eu acho às vezes até interessante a pessoa bater um pouco a cabeça, assim, porque ela vai entender por conta própria. Ela vai acabar entendendo por conta própria o quão é importante esse tipo de coisa. É claro que a gente fala
para tentar fazer a pessoa tipo, cortar um pouco o caminho, né, do sofrimento ali. Uhum, sim. Mas assim, mesmo que a gente fale, é difícil ter uma noção real. Isso é uma coisa que acho que todo tipo de aprendizado passa por isso, né? Tipo, você só vai ter uma noção real quando você tentar fazer e você daí sim você vai entender o porquê que criaram até e como foi desenvolvido, para que serve esses fundamentos. Então vai ficar muito mais evidente depois você começar a tentar fazer umas coisas. Sim. Né? Então acho que mas é isso, a primeira coisa com certeza vão ser esses fundamentos de volume, luz, sombra, coisas bem básicas, antes até dá para dizer que até, não diria antes até, mas essas coisas vão meio juntas, mas a anatomia é uma coisa que você vai conseguir, inclusive até o estudo de anatomia, ele vai ser melhor aplicado depois que você entender volume melhor, sabe? Com certeza. Então, para início de conversa, podemos falar que fundamentos de desenho, fundamentos de pintura é a base para tudo que você começar. Uhum. E que a gente não fala isso de enrolação, tipo, a gente quer o melhor para todo mundo que tá começando, né, para o pessoal conseguir aprender cada vez mais rápido e perdendo cada vez menos tempo. Então, se tem uma dica que a gente quer que vocês sigam, seria essa, assim, né? Uhum. E é aquilo que eu sempre falei também, que acho que eu reforço isso mais que muita gente, mas assim, também não pode esquecer que você está pintando porque você quer representar alguma coisa. Você não pode acabar fazendo com que a tua jornada artística, vamos dizer assim, a tua jornada em pintura, ela seja em função desses fundamentos, né? Você quer, na verdade, os fundamentos eles são uma ferramenta, mas você sempre tem que ir lá ter na cabeça, poxa, eu tenho isso como eu preciso disso para fazer o que eu quero, né? Mas então nunca perder esse foco, assim, sabe? Pois é, né? Tipo, basicamente, fundamentos são regras, né? Isso. Tipo, pensa, sei lá, que você vai jogar basquete. Então, um fundamento do basquete é que você não pode dar mais de 3 passos com a bola segurando na mão sem bater no chão. Sim. Então, isso é uma coisa que depois de um tempo você assimila no que você faz e você nem pensa mais nisso e você só sabe que é certo. Exato. Então, basicamente a mesma coisa com perspectiva, sei lá. Né? Isso, exatamente. Você não está jogando basquete porque você quer respeitar as regras da maneira mais perfeita. Você está jogando porque o jogo é interessante, você quer ganhar o jogo. Ou a gente pode colocar um exemplo como uma ferramenta de marcenaria, por exemplo. Você não está querendo ter as melhores ferramentas de marceneiro do mundo. É claro que você vai tentar ter o máximo possível isso, mas a ideia da ferramenta é para você fazer o armário mais legal, você fazer as coisas mais legal com madeira que você puder. Então, é diferente, né? Então, você não pode esquecer isso, que o fundamento ele é a ferramenta e não é o objetivo, né? Porque às vezes acontece da galera começar e ficar tão viciada ali nos fundamentos que, às vezes a galera já tá num nível legal para começar a produzir umas coisas muito interessantes e às vezes até já tem um portfólio e o pessoal fica, não, mas eu não sei, mas eu ainda é fundamento. Você fica, calma, cara, você vai aprender fundamento, sabe? Tipo, mas só que, você já pode começar a fazer um portfólio, você já pode começar, vai usando, vai aplicando esses fundamentos. Isso é muito importante, acho que durante já até o aprendizado no começo. Assim. É um vai e vem, né? A gente já comentou em alguns podcasts, tipo, ou a pessoa ela fica totalmente tentando evitar os fundamentos, ou a pessoa fica full fundamentos pra sempre, assim, acaba não sendo mais criativa, né? Exatamente. Então, eu acho que daí traz aquela coisa da experimentação, né? Que você gosta também de sempre passar pras pessoas. Sim, exato. Experimentação acho que acaba sendo uma boa coisa para tirar a gente desses esses caminhos que, sei lá, para fazer a gente enxergar coisas que talvez a gente não enxergasse, né? Então, se você quer... os meus alunos, por exemplo, né? Eu falo assim, às vezes me perguntam, você vai fazer alguma aula que fale sobre photobashing, por exemplo, que é uma técnica, a gente até fez alguns podcasts sobre isso, que é uma técnica bem avançada, assim, né? Uma técnica que é difícil de aplicar de uma maneira eficiente e normalmente eu considero que você precisa de uma boa noção de fundamento e de pintura já para começar a aplicar uma coisa como photobashing. Mas eu falo para eles, eu vou ensinar bem para frente, mas se você está curioso, se você quer tentar saber,
olha, se você quiser fazer uns estudos e tentar umas coisas com photobashing, eu vou dar o feedback ali, mas eu só vou ensinar pra frente, sabe? Sim. Mas eu não acho que eu não vou falar assim, não, você só vai fazer isso quando você souber pintar tudo, mas tipo, porque, sei lá, você nunca vai saber pintar, sabe? Tipo, você nunca, não é que você nunca vai estar bom o suficiente, então se você ficar... Constante evolução, né? E constante evolução, então eu sempre vou, eu não posso falar assim, não, primeiro eu tenho que aprender tudo sobre não sei o que, pra depois tentar alguma coisa. Você nunca vai aprender tudo sobre tal coisa, por isso que eu acho legal ir experimentando, porque faz você entender melhor algumas coisas que são difíceis de enxergar se você não tentar, né? Sim, eu queria acrescentar também que muita gente que vê o teu trabalho, né, Victor, que é bem diferente, né, na questão técnica de se fazer, sai do senso comum, né, e muita gente acha muito foda, assim, e tal, mas, tipo, você não buscou um tutorial de como fazer esse brush maluco, né? Tipo, foram coisas que você foi experimentando pra ver o que dava e você chega nos resultados muito loucos, né? Então acho que esse é outro ponto da experimentação, né? Você não ficar esperando que certas coisas venham até você. Sim. É você tentar fazer e ver o que dá. E se ficar uma merda, você não precisa morrer por causa disso. É só você não fazer mais, tá ligado? Exato. Exato. É bem isso. E, até toda a discussão de... Acho que essa ideia da experimentação, ela funciona tanto para o que a gente está falando sobre fundamentos, quanto serve também para essa discussão constante que a galera tem sobre estilo, né? É uma coisa que ajuda muito. A experimentação, ela vai fazer você, às vezes, achar coisas que te agradam e que talvez que ninguém mais faça, ou que alguém faça de outro jeito, mas você não viu, você não tá seguindo à risca alguma coisa, você testou e você gostou de fazer daquele jeito em específico, então acaba que quanto mais você faz esse tipo de experimentação, mais você vai chegar em soluções por conta própria. O que é interessante, porque quando você pega soluções de outras pessoas, às vezes você nem sabe o porquê que elas têm, da onde que elas tiraram aquela conclusão. E quando você experimenta e você chega numa conclusão sozinho, é muito mais interessante que você entende a base de onde que veio isso. Tipo, o porquê que eu escolhi um pincel com tanto ruído, ou porquê que eu uso o mixer ao invés de usar o pincel. Tipo, são coisas que às vezes são até difíceis de verbalizar, porque, querendo ou não, é uma linguagem diferente, né? Você falar de pintura e sei lá, linguagem, português ou inglês. Então, tipo, tem coisas que são difíceis de verbalizar, mas que quando você experimenta ali, você está testando essas coisas e você entende o porquê que você escolheu fazer daquele jeito. Acho que isso é legal. E acho que pra gente fechar essa parte introdutória, seria bom a gente conversar também sobre o uso do material e o uso das referências, né? Durante esse processo inicial de estudos, que já de antemão eu posso recomendar, que a gente já conversou várias vezes, tanto aqui no podcast quanto no canal do YouTube, lá no Me Ajuda, sobre o uso de referências, né? Sim. Então, a referência, ela vai ser sempre importante, independente do nível que você esteja, mas ela é especialmente importante quando você está começando, porque a tua cabeça, ela não consegue inventar as coisas ou ter uma imagem muito precisa de como são as coisas se você não criar meio que uma biblioteca visual. Normalmente a gente chama, né, de biblioteca visual, que é uma... É como se fosse assim, você tem tanta... Se a gente pega a anatomia, por exemplo, uma coisa com tanta nuance, tanto detalhe sutil e tanta informação, que se você não usa referência, você vai ficar se batendo, e a tua cabeça não vai conseguir chegar naquela conclusão se você não observar com atenção e tentar entender como funciona aquelas partes do corpo, você não vai conseguir chegar naquela conclusão do nada. Então você tem que ter a referência ali. É claro que com o tempo, se você gosta muito de personagens, você vai olhar um monte de referência, um monte de figura humana, vai fazer um monte, com o tempo você pode até começar a chegar em conclusões e inventar poses por conta própria. Né? Sim. Mas no começo é muito, muito importante a referência. E assim, não é só no começo. É claro que você vai acabar sempre tendo alguma dúvida ou outra em outras áreas. Vamos dizer que você seja um concept artist. Pô, concept artist, a galera é requisitada para fazer tanta coisa. Tipo, você vai fazer às vezes um veículo, você vai fazer um personagem, você vai fazer às vezes um personagem que é misturado com um monstro, você vai fazer uma casa no estilo, sei lá, de uma civilização, depois você vai fazer uma casa no estilo de outra, e para tudo isso, para cada uma dessas novas
informações, novas coisas que você vai ter que representar, você vai ter que correr atrás de informação de novo, né? Não é como se você Exato. parasse, sei lá, agora eu tenho toda a informação visual do mundo na cabeça. Não, você nunca vai ter. É muito comum ver em discussão de... a galera que tá começando e tal, né? Tipo, sempre aparece alguém que fala que usar referência é errado. Porque você tem que aprender a criar da sua cabeça, né? Mas quando a gente vê, todo mundo que tem experiência não é bem assim, né? Tipo, Não. a referência é extremamente importante e sempre vai ser. Então, Sim, não sim. caiam nessa. Referências são importantes. É aquela coisa do... Acho que é Lavoisier, né? Que tem aquele biólogo lá que é nada se cria, tudo se transforma. E Uhum. essa frase serve para pintura exatamente, para criação, porque quando você está criando, entre aspas, na verdade você está transformando informações que você tem na cabeça, misturando informações para chegar Uma leitura nova, numa né? leitura nova, num propósito do que você quer representar. Você não está criando completamente do nada, né? Claro, a tua cabeça ela está pegando coisas que já estão ali dentro e trabalhando com aquilo que ela tem ali dentro, né? Então por isso que essa biblioteca visual você tem que desenvolver o máximo possível, principalmente, né, ainda no começo dos estudos. Então, fundamentos, experimentação e referências importantes, não se esqueçam delas. Então agora acho que a gente pode entrar A gente falou muito da parte prática, né, de você trabalhar e estudar. Então acho que agora a gente pode passar para uma parte mais... Vou ter que usar essa palavra, né, mas uma coisa mais de mindset para você estudar. E como que a gente deve pensar essas coisas, né, que também são muito importantes porque o estudo de arte, ele tem uma certa pressão na nossa cabeça, né? E quando a gente tá começando, às vezes a gente não tem a gente não tem a experiência, né? E às vezes também não temos o suporte que a gente, tipo eu e você, acabamos tendo de influência, né? Então acho bom conversar sobre isso. Então vamos falar um pouquinho sobre tempo de estudo, como que a gente processa esse tipo de coisa. Acho que a gente pode começar falando sobre tempo de estudo. O que você acha sobre isso? Algumas coisas em termos de rotina e tal, elas acabam sendo difíceis de você responder, porque, assim, é claro que cada um tem a sua vida e tem muita gente que tem um ritmo diferente. Eu admito que no meu estudo, e eu já falei várias vezes que eu fui muito desregrado, assim, na época que eu pintava mais, né? Que eu comecei, assim, a mexer com pintura digital, né? Eu era muito desregrado porque eu pintava, mas eu não tinha exatamente uma rotina. Então, o que eu fazia, eu pintava muito sei lá, pra mim era quase uma... Sei lá, a pintura pra mim era quase numa época foi quase uma terapia, assim, porque se eu tava ansioso, nervoso e tal, eu pegava e pintava pra me distrair e eu gostava também de postar e ver a reação das pessoas e tal. Então isso eram coisas que me faziam pintar, mas não necessariamente pela disciplina, assim, mas mais porque eu queria, assim. Então, sim. Eu acabei pintando muito, assim. Então acho que varia, sabe? Eu, por exemplo... E pensando na minha trajetória também, eu penso assim que existiu uma época que eu tinha muito tempo livre e usei ele muito mal. E em outro momento que eu já tava trabalhando, etc., que eu tinha pouco tempo livre, mas aí eu passei a me dedicar direito no pouquinho tempo que eu tinha, sabe? Sim. Então, eu acho que não tentando superar essa barreira de tipo, cada um tem uma vida diferente, porque é toda a verdade, né? Sim. Eu acho que o mais importante é a constância na hora de estudar. Exato. Seja você fazendo 10 horas de desenho por dia, seja você fazendo 40 minutos, sabe? Isso, exatamente. Eu acho que a constância de você fazer todo dia um pouco é muito mais importante do que você ficar o sábado inteiro desenhando e não fazer o resto da semana. Exato, isso. Porque eu acredito que a maior coisa, a evolução motora, eu acho que a gente pega muito rápido. O que é muito difícil a gente evoluir é a nossa visão de artista, né? Exatamente. Então isso é uma coisa que é bom estou tocado nisso, porque assim, apesar do meu desequilíbrio na época que eu estava estudando, eu acabei... Eu postava um desenho, às vezes eu postava uma pintura por dia, isso por mais de um ano, sabe? Era praticamente uma por dia, assim, não digo todo dia, mas... O cara é brabo mesmo.
Mas mesmo que fossem, sei lá, às vezes sketches e tal, e às vezes eu não postava, mas eu testava umas coisas, e eu falava, putz, isso aqui ficou muito ruim, e eu deletava, ou sei lá, eu deixava só salvo no meu computador, mas eu tava fazendo, né? Então é bem isso que você falou, às vezes era só um sketch de 2 horas, às vezes eu me empolgava e ficava 6, 7, 8 horas na mesma pintura. Normalmente menos, assim, porque eu sou muito ansioso, então, sei lá, no máximo eram umas 4 horas, daí eu já queria postar as coisas. Então, Uhum. eu ficava, mas eu testava quase todo dia, eu postava alguma coisa. Então, ou 2, 3 vezes por semana, isso é uma coisa importante, sim, de você ter essa constância mesmo, né? Sendo por disciplina ou por, sei lá, empolgação, as duas maneiras acho que são válidas, né? Acho que se você realmente criar uma disciplina e tiver uma rotina para isso, é ainda melhor, porque vai fazer você ter vai fazer você ter certeza que você está se desenvolvendo, evoluindo e você não vai perder o controle disso, né? Então, Sim. eu acho que se você tem 2 horas para pintar todo dia, excelente, sabe? 2 horas é ótimo. Se você tem mais horas, eu diria que, sei lá, vamos dizer que você tem 4, 5, 6 horas para pintar por dia, massa, pode pintar, vai estudar, fazer estudos ou tentar fazer coisas por conta própria. Eu acho que às vezes é legal, claro, uma vez na semana, às vezes dar alguma pausa para não estressar, para não dar aquele burnout, né? Que é uma coisa também que a gente tem que tentar evitar, né? Porque você pode acabar fazendo tanto que você começa a odiar aquilo, ou começa a se frustrar demais com aquilo. Então você tem que cuidar para ter esse equilíbrio, né? Isso que eu queria entrar agora, que é a questão de, tipo, a gente fala sobre rotina e constância, né? Uhum. Mas eu acho que como a gente tá falando de pessoas que estão começando a estudar isso, quando a gente escuta esse tipo de coisa, quando a gente tá começando, parece que é uma regra fatal, assim, né? Uhum. Então, se você tem 3 horas, faça 3 horas. E daí, quando a pessoa ela não atinge 3 horas, Uhum. a pessoa já fica mal e começa a se culpar por causa disso, né? Sim. Então eu também recomendo que você escute os outros podcasts que a gente fez sobre organização, sobre tempo de estudo, porque a gente já passou muito por isso e a gente deu várias dicas legais já, né? Mas se for pra resumir aqui pra vocês, eu diria que a gente precisa ter uma constância, mas a gente também precisa, pra gente desenhar legal, a nossa cabeça tem que estar legal. Uhum. Então, quer dizer, tem exceções, né? Sei lá, o Geiger. Acho que ele tinha problemas, mas beleza. Enfim. Mas então, esse negócio de tempo é importante a gente seguir um caminho, mas também se não está saindo, se a gente está estressado, se a gente está ansioso, também é importante a gente ponderar, fazer uma pausa, se você tá mal, vai fazer outra coisa, encontre seus amigos, sei lá, alivia a tua cabeça com o que você preferir, mas é muito importante que esse estudo ele seja prazeroso e não uma cobrança, né? Não uma cobrança excessiva, assim. Ela pode ser, em certo aspecto, você pode até ter ela como uma certa obrigação, mas só que tem que tomar cuidado para aquilo não ficar maçante a um ponto que você comece a, tipo, odiar aquilo, sabe? Não gostar mais daquilo. Exato. Você precisa ter uma certa responsabilidade, mas você não precisa começar a se martirizar por causa disso. Exato. Uma coisa que eu fazia que me ajudava, assim, era variar a... Bom, essa coisa da experimentação é legal, às vezes, porque vamos dizer que eu esteja lá estudando os cubos lá, fazendo um monte de cubo e fazendo um monte de esfera e tal, mas daí, pô, eu tô cansado, tá? Eu tô surtando por causa desse negócio, eu não quero, sei lá, não quero mais fazer cubo, pelo menos por hoje, sei lá, ou por essa... Sei lá, hoje eu não quero fazer, amanhã eu também não quero fazer. Experimenta algumas coisas com pintura, sabe? Tenta pintar tenta fazer uma ilustração, tenta fazer um personagem que você quer, pensa numa história e tenta representar. São coisas que vão te tirar um pouco daquele loop de estresse e obrigação ali do estudo, mas vão te fazer continuar pintando. Você vai tirar um proveito daquilo, às vezes de estar tentando alguma coisa, errando e testando alguma outra técnica. Você não vai, também vai estar estudando de certa forma e vai te tirar um pouco daquele estresse, né? Ou, por exemplo, às vezes eu queria fazer alguma coisa relacionada à pintura, mas eu não queria nem
nem experimentar nada, nem pintar nada. Então o que eu fazia? Eu assistia alguém pintando, via um vídeo, uma live de alguém pintando, ou às vezes um Gumroad, uns vídeos, tem um monte de vídeo gratuito muito bom, né, no YouTube e tal. E, pô, você ainda tá tirando uma informação daquilo, é uma coisa um pouco mais... você não tá ali com a cabeça ativa, tão ativa assim, então você tá um pouco mais relaxado. E você ainda está estudando. Então, você pode pegar essas horas que você tem no dia, vamos dizer que você tenha 6 horas. Quanto mais horas você tiver, mais é legal você variar um pouco o que você faz, como se fosse, sei lá, escola, né? Se eu tivesse, vamos dizer que se eu tivesse ensino médio lá, ensino médio a gente estuda 5, sei lá, tem 5 aulas por dia. Se todas as aulas fossem matemática por um ano, você explodia, né? Você não ia conseguir. Né? Sim. Você não ia conseguir, tipo, nem uma semana, assim, né? Boa comparação. Agora, se fosse, ou mesmo qualquer matéria, se todas as aulas fossem a mesma matéria, você ia surtar. Agora, você varia, né? Então, eles espalham aquela matéria durante toda a semana para que você tenha pequenas doses de cada uma das coisas e você não se sobrecarregue com algum tipo de informação, algum tipo de atividade. Então, é a mesma coisa. E eu acrescentaria outra coisa também, que é que é muito importante para quem tá começando, que é você não tentar abraçar todo o conteúdo de uma vez, sabe? Tipo, porra, eu vou estudar 2 horas de fundamentos, 2 horas de anatomia e 2 horas de pintura. Aí, tipo, eu acho que você vai sucumbir muito rápido, a não ser que você seja muito disciplinado. Que não é o meu caso, sabe? Então... Sim. Eu prefiro dividir em pequenas doses, sabe? Então, sei lá, essa semana vou estudar perspectiva, daí passo para outro tema, porque eu acho que aos poucos é quando a gente consegue absorver melhor a informação do que engolir um caminhão de informação toda vez, sabe? Exato. Eu assim, tem uma, meio até, não é tão ortodoxo que eu vou falar, mas uma coisa que eu sempre tentei, que eu fiz assim, não é que eu tentava propositalmente fazer isso, mas eu acabei fazendo, eu sempre ia estudando o que eu sentia que eu meio que precisava, assim, em termos... Tipo, e o que eu tava meio que afim, assim, então... É claro que às vezes não é exatamente o ideal, mas, pô, se eu tava afim... Às vezes vamos dizer que eu tava afim de fazer eu precisava estudar perspectiva, que eu sabia que estava zoado, não estava acertando. Então eu pegava e fazia uma ilustração de uma coisa, de uma arquitetura, alguma coisa de um ângulo, uma câmera que eu sabia que ia precisar de uma perspectiva interessante e tal. E eu tentava fazer com que esse estudo fosse uma coisa que eu queria fazer, assim, tipo, então não, sim. Né, não é uma coisa assim super... às vezes não é aquela coisa, senta lá e faz aquilo ali, assim, exatamente. Pô, eu mesmo inventava uns exercícios pra mim, como se fosse, assim, sabe? Então, se eu queria fazer anatomia, eu fazia uma ilustração de um personagem, um monstro, uma coisa assim. Se eu queria fazer perspectiva, eu tentava fazer um forte, umas ruínas que tivessem uma câmera interessante para testar perspectiva. Ou pintura, assim, sei lá, técnica de pintura e cor, daí eu fazia uns exercícios, eu pensava numa, sei lá, uma cena que eu imaginava que fosse colorida e tal, porque daí o teu estudo não fica tão... mas você não faz daí, tipo, só a Deus dará, né? Você faz pensando no conceito que você quer aplicar, né? Isso, exatamente, você faz Isso pensando. que é o importante. Exatamente. Tipo... E se manter assim, fazendo algumas coisas que você está com vontade de fazer também, porque o máximo que você puder, né? É que nem aquilo que a gente falou, é claro que tem a disciplina, você tem que ter a responsabilidade e a obrigação de tentar fazer algumas coisas que você sabe que você precisa, mas aquilo, tenta ir fazendo, tenta levar no máximo que você puder esse estudo numa direção que você gosta, assim, para que aquilo fique... Pô, se você levar numa direção que você gosta, o estudo vai render muito mais, mesmo que você não vá exatamente, sei lá, fazer 300 cubos, mas se você fizer uma parada que é de perspectiva, mas que você fez com vontade ali, vai render muito, sabe? Então, é legal sempre manter isso aí, de um meio caminho entre o que você está a fim de fazer e o que você precisa realmente fazer, o que você sabe que é um fundamento que você precisa estudar. Assim. Perfeito. Então, acho que a gente pode ir caminhando para uma última parte
eu acho que é a parte mais importante. Até agora a gente falou sobre como que a gente lida com técnica, como que a gente pensa em tempo de estudo, mas daí agora é a parte mais importante que a maioria se ferra, que é a parte a nossa parte da nossa cabeça, assim, que é o psicológico, né? Uhum. Então existe muita comparação, existe muita falta de paciência, então vamos falar um pouquinho sobre isso agora, que é pra galera entender que a gente precisa ir com calma nessa parte, né? Uhum. Acho que tem várias coisas que podem ferrar nosso psicológico enquanto a gente estuda, porque o que a gente estava falando já sobre o burnout, né, o tempo de estudo já é uma coisa que pode realmente também prejudicar, a gente pode ficar muito frustrado se a gente pintar demais, não conseguir e tal. E outra coisa que acaba acontecendo muito é a comparação. Se a gente, por exemplo, que hoje eu acho que até é mais forte do que na época que eu comecei, porque hoje em dia as comunidades de pintura digital estão muito mais estruturadas, assim. E isso faz com que você tenha é muito mais fácil você acessar. Tipo, na minha época não tinha, nem tinha Instagram, né, quando eu comecei a pintar. Uhum. Então não era tão fácil, assim, você ver. O Instagram é quase se você, dependendo do que você gosta, ele já é quase uma comunidade de tipo um ArtStation por conta própria, assim, né? E o próprio ArtStation é muito grande hoje em dia também, e isso faz com que você veja muita informação, muita gente pintando, e você vê Só a galera foda. Só a galera foda, você vê lá em cima, lá no trending, a galera foda, umas pinturas foda, e às vezes você vê até pessoas. Uma coisa que acontece, às vezes você vê a evolução de alguém que evoluiu muito mais rápido que você, talvez, sabe? Ou que na tua percepção está evoluindo mais rápido que você, mas às vezes também não é o caso. Mas, enfim, esse tipo de comparação é muito, muito prejudicial. Se você levar para um lado assim de talvez que você não está fazendo certo e tal, né? A comparação, ela, em vários aspectos, ela é boa, tipo, porque você tem que ter referências do que é bom, do que você quer fazer e de onde você quer chegar, mas você não pode comparar no sentido, se você comparar muito no sentido, eu não consigo fazer isso que essa pessoa consegue fazer, ou... Uma coisa é você se comparar, tipo, eu quero chegar no nível desse cara. Sim. E você estudar de forma saudável e você entender que leva tempo pra chegar lá, né? Sim. Porque aí é que mora o problema, né? Por exemplo, você pega lá, tem um cara que você segue, que ele é mais novo que você, e mesmo assim ele já tá muito mais foda, Sim. E você fica, porra, nunca vou conseguir chegar lá, é impossível, não sei o que. Aí você se ferrou, né? Porque daí você tá se auto-sabotando, né? Exato. Por exemplo, tem um exemplo que eu gosto de usar muito, eu já usei em algum podcast, ou mais de um talvez, que é um carinha chamado Sean Silvestre, que é um piá novo. Sim, você já falou. Que eu sempre falo que eu acho até engraçado, assim, porque o cara é, tipo, bem mais novo que eu, e na minha percepção o cara pinta muito melhor do que eu. O cara, ele ainda... sarado. O cara ainda faz uns vídeos de tipo um trickster lá, que é tipo um parkour, assim, uma ginástica olímpica. O cara é super foda, tipo, o cara, tipo, trabalha com isso também. E daí eu penso, eu sou mais velho, eu sou gordo e eu não pinto tão bem quanto o cara. Tudo bem, se você olhar assim dessa maneira, é claro, você pode levar para um lado muito negativo, né? Se é de uma maneira crua, mas poxa, por exemplo, eu tenho muitas coisas, tem muitos lados que eu já fui na minha vida que não tem nada a ver com isso, que talvez não sejam tão evidentes. Por exemplo, eu já fui para a área de programação, eu já trabalhei eu trabalhei na empresa dos meus pais quando eu era mais novo. Eu sei, tem várias coisas que eu sei além da pintura, ou tem várias coisas que eu vivi diferentes, né, que fazem com que tudo isso seja diferente. Por exemplo, eu vi lá que ele, com 6 anos de idade, tem ele pequenininho pintando com tinta a óleo, assim. Poxa, eu só fui fazer isso, sei lá, né? Eu nunca tive essa introdução à arte. É um contexto muito diferente. Isso, é um contexto, tipo, a família dele, tipo, o pai dele é fotógrafo e tal, depois que eu fui saber, né, que o pai dele já é fotógrafo, e tudo isso é uma coisa que te dá uma vivência diferente, te dá uma noção, um caminho diferente nesse aspecto. Então, é claro, é massa. Tipo, eu uso ele como exemplo e eu me comparo com o trabalho dele em vários aspectos. Só que eu não me comparo no sentido, eu tento não me comparar no sentido de, nossa, eu nunca vou conseguir fazer tudo isso que esse cara faz. Então, eu tento me comparar no sentido, poxa, será que como que eu faço para atingir algo parecido com que ele atingiu, né? Eu não posso ficar me cobrando de não ter alcançado, né? Isso não faz sentido e não ajuda em nada, na verdade.
Exato. Então esse tipo de comparação não é saudável. Na verdade isso me ajudou quando eu estava começando, que eu não tinha tanto essa. Eu não me comparava tanto dessa maneira, e eu nem tinha tanto acesso a outros artistas, né? Que nem eu falei, não tinha umas comunidades tão fortes de Uhum. pintura, assim, para mim me comparar. Então eu acabava me comparando comigo mesmo. Acho que essa é uma comparação mais saudável a se fazer. Tipo, Sim. se você vai. É, porque se você se ficar se comparando com outras pessoas ou com você no dia anterior, Uhum, talvez você ache que você tá parado no mesmo lugar, né? uhum, E aí você acaba se inferiorizando e aí é, isso vai refletir no teu estudo, você vai ficar, sei lá, dias sem estudar porque você tá triste. sim. Mas eu acho que a parada de você se comparar com você mesmo é se você está levando o estudo a sério e tudo mais. Se você olhar pra você um mês atrás, você vai com certeza ver a É, evolução que você teve sim. e você sempre vai ter um boost de motivação pra continuar, assim, né? Sim, sim. E, tipo, mesmo que não seja assim, acontece às vezes de você ficar um mês lá pintando e você não vê uma diferença tão grande assim, mas é importante você estar se comparando com você, assim, às vezes em pequenos aspectos, sabe? Tipo, eu lembro que eu postava umas coisas que, nossa, hoje em dia eu não vejo porquê, assim, tipo, era, que eu postava, porque eram umas coisas que eram bem sei lá, estavam coisas que, na minha visão, hoje eu não postaria, certo? Mas só que, na época, como eu tava com aquela visão e tal, eu via coisas assim, pô, eu gostei dessa linha que eu fiz, eu gostei dessas cores que eu usei, e eu tentava comparar essas pequenas coisas e essas pequenas vitórias, vamos dizer assim, pô, consegui resolver isso aqui, sabe? Eu consegui resolver luz, eu consegui resolver Uhum, anatomia, eu consegui fazer um volume legal. Eu tentava e eu tinha orgulho dessas pequenos pontos assim que eu acertava. E daí eu ia lá uhum. e postava. Então é legal você tentar. É meio clichê, né? Mas você ter esses prazeres nas pequenas coisinhas, assim, tipo, de você acertar essas pequenas coisas e daí você ficar empolgado com isso. Acho que é legal tentar sempre olhar é, por esse lado. No geral, eu não sou uma pessoa super positiva, mas aqui com pintura eu acho que eu sempre fui muito positivo, assim, nesse sentido de, pô, eu consegui acertar isso aqui, eu gostei dessa cor, gostei disso, então eu já fico orgulhoso daquela pintura, mesmo que eu acho que o todo às vezes não tá do jeito que eu quero, mas aquele ponto específico, aquela coisinha eu gostei, sabe? Harmachuk positivo, que bonitinho. Exato. Eu acho que só pra fechar, eu queria colocar o ponto da paciência também. Eu acho que o mais importante quando a gente tá começando é a gente entender que a gente tá começando. Uhum. Então, eu acho foda quando a gente tá começando e aí você quer pra ontem ficar igual o mais famoso que o Piccolo no Instagram, sabe? Pois é. Então é complicado, cara. Então, entenda que o estudo leva tempo. Se você fizer isso de uma forma saudável, você vai atingir os seus objetivos bem rápido, mas ainda assim vai levar tempo. Sim. Então, tenha paciência com você mesmo, tenha paciência com o seu trabalho, porque assim, demora. Então, É. faça isso da melhor forma possível sem se martirizar, sabe? Exato. Uma coisa que a gente tinha até comentado sobre a questão de. É claro que todo mundo que está começando, isso tem a ver com esse tempo que a gente tem que dar, porque é claro que todo mundo que está começando quer, o mais rápido possível, ter alguma remuneração pelo trabalho, já quer ficar profissional, né? Esse é o Uhum, uhum. objetivo. Mas só que uma coisa que tem que tomar cuidado é que assim, você tem que ter o foco no começo, ele tem que ser mais nesse tipo de aprendizado do Teu foco tem que ser no seu trabalho, isso né? no seu trabalho, exatamente, porque no fim das contas, essa parte às vezes até de você ser remunerado ou tentar tirar uma grana desse teu trabalho, ele é uma coisa que muitas vezes tem muitos artistas que nem nunca ligaram para isso, mas só que Uhum, só por eles ficarem ali trabalhando na técnica e desenvolvendo e deixando o trabalho melhor, acaba que isso acontece naturalmente às vezes, sabe? sim. E o que você tem que tomar cuidado às vezes é isso, é você não atropelar essa etapa, tipo, Quando a gente começa a evoluir o nosso trabalho, a gente. É um ponto delicado de tocar, né? Porque é o trabalho das pessoas, né? uhum, Mas Bom, eu posso falar porque eu mesmo já passei por isso, né? Mas às vezes você tá ficando bom e aí você já quer fazer uma página sua pra fazer uma fanbase
e você quer vender, sei lá, vender commission, só que vamos supor que daí seu trabalho não está tão maduro e daí não entra commission e aí você começa a ficar triste com isso, você começa a achar que o seu trabalho não é bom e que você não leva jeito pra isso, mas às vezes é só o teu trabalho não tá maduro o suficiente pra esse objetivo que você quer nesse momento. E se for para deixar aqui uma última dica, né, pra quem vai começar a estudar, é canal da Revolution, com muito conteúdo de muita coisa. Tem curso do Victor, tem curso do Rainer lá de 2D, de fundamentos com o Kemerich. Então vão lá dar uma olhada. A gente também tem o servidor do Discord da Revo, que tem a parte da galera respondendo pergunta, a galera posta conteúdo lá, né, tipo conteúdo de arte pra você ler, pra você aprender, tem as salas de bate-papo pra você poder estudar enquanto conversa, tirar dúvida, então eu acho que é um dos ambientes legais pra você se desenvolver, assim. Várias coisas que a gente tocou aqui, a gente já também comentou em outros podcasts, né? Claro que a gente fez um resumão e deixou numa ordem interessante para quem está começando, mas vocês vão ver que tem vários assuntos desses que a gente já também entrou bem mais a fundo em cada um deles, então é legal ver isso aí. Exatamente. Então é isso aí, galera. Essa sala 1604 vai ficando por aqui. Eu espero demais que essa conversa tenha ajudado você a pensar em como começar assim da melhor maneira possível. E é claro que eu quero que você deixe seu comentário aí se foi útil pra você. E pra galera que acompanha a gente e já é experiente na área, eu quero que vocês deixem seus comentários aqui de se a gente esqueceu de falar alguma coisa ou se vocês acham que tem alguma coisa pra complementar o que a gente disse. Porque pra galera que tá começando também poder ler, interagir e ter mais informação sobre esse assunto, né? Então é isso aí, muito obrigado a você que ouviu até aqui, obrigado Victor por ter participado. Obrigado. A galera aí acompanhe os trampos do Victor no Instagram, no ArtStation, que esse cara manda bem pra caralho. É isso aí, galera, semana que vem a gente se vê, não deixa de deixar um likezinho, deixa um comentário, compartilha, se inscreve no canal e é isso aí, falou galera, um abraço. Falou, abraço.